E ser homem é isso. É confessar o seu erro. É assumir a sua culpa. É corrigir o seu erro. Pequenos versos que eu gostaria de comentar. Primeiro temos aqui o Salmo 5, o verso 3, que fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E essa manhã é hoje, é agora. Nós temos aqui Filipenses 2, capítulo 2, verso 3 ao 4, que diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Que é Hebreus 12, que ele fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meu Senhor, meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu conheça e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas, Pai, por todos os teus filhos, todos os teus servos. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém, Jesus. Irmãos, esses versos, ele tem algo em comum, que ele nos fala sobre o homem, o coração do homem. Ele fala do coração do homem, e esse homem é Davi, que ele busca um coração perfeito, semelhante a Deus. E quando a gente interpreta essa palavra, o que é ser um homem com um coração puro, com um coração semelhante ao divino? E a gente muitas vezes nos perguntamos, reportando o nosso dia de hoje, na época de Davi, no tempo de Cristo, se nós hoje conseguiríamos vivenciar aquele momento. Eu vi certa vez um documentário que muitos estudiosos alegavam que o homem de hoje, ele não viveria 24 horas na sociedade medieval. Porque aquela cultura era um outro momento, né? E aqui a gente também se transporta, porque todos sabemos que Davi, ele pecou, né? Assim como todos nós pecamos, mas Davi, ele se arrependeu, ele se humilhou, né? Ao ponto, né, do Senhor se agradar muito dele. E a pergunta que a gente nos faz é: será que eu consigo ter um coração puro, igual Davi teve? Será que eu tenho condições de fazer aquilo, as canções, o arrependimento que Davi teve no mundo de hoje? E se Davi tivesse no mundo de hoje, com toda essa tecnologia, essa modernidade, se nós formos fazer esse paralelo e ver que ele conseguiu, né, de tudo que ele fez, ele conseguiu o amor de Deus, conseguiu o perdão de Deus, e todo esse trabalho, todo esse plano de salvação que Deus construiu para chegar até hoje, onde nós estamos aqui, vivenciando esse mundo, esse cotidiano meio maluco, né? São situações que a gente muitas vezes nunca imaginou que poderia acontecer. A nossa rotina, o nosso cotidiano, conforme fala a Bíblia, que muitas vezes, se você for fazer adequadamente, o mundo vai nos criticar. Então, esse é o nosso grande desafio de hoje, principalmente para os homens atuais, os homens de hoje, que nós estamos vivenciando uma descaracterização do homem. O homem está chegando, ele está sendo moldado pela sociedade de uma forma em que pode chegar o momento de que até você falar que sou homem pode ser considerado uma ofensa a alguém. Então, o nosso momento hoje, que a nossa reflexão, a nossa oração que nós temos, é para que o Senhor me capacite você, capacite o homem da sua casa, do seu lar, da sua família,
para que nós não nos rendamos a essa conjuntura, para que nós tenhamos a coragem de enfrentar essas dificuldades como homens segundo o coração de Deus. E isso nós sabemos que é um desafio muito grande, porque para que possamos chegar nesse patamar de Davi, o que não é impossível, porque é esse o desejo do Senhor, que todos sejamos santos. E a santidade, ela vai vir com alguns parâmetros, alguns procedimentos que nós devemos tirar daqui, desses versos de Hebreus, Filipenses, dos Salmos. E nessa alvorada, nessa manhã, nesse 1º de novembro que se inicia, que seja para nós o novo alvorecer, o novo amanhecer, o novo dia. Que possamos ser esse homem, esse pai, esse irmão, esse filho, esse avô. Cada um de nós. E ser homem é isso. É confessar o seu erro. É assumir a sua culpa. É corrigir o seu erro. E dizer que Deus está acima de tudo. Porque eu farei tudo pela minha família. Eu abrirei mão de princípios, de orgulho. Quantos de nós passamos por situações porque não deixamos o orgulho de lado? Passamos por provações. Que esse orgulho, esse coração duro, essa, digamos assim, rebeldia humana, é que nos afasta de Deus. Então nós temos que ser homem para renunciar a isso. Temos que buscar ser esse homem que Deus tanto quer que sejamos. E cada mulher, cada um que está aqui, vamos orar por nossos homens, nossos irmãos, por nossos ministérios. A nossa igreja, não só aqui, mas a igreja está passando por momentos difíceis, por momentos de transformações, por momentos de adequações. Mas nós não devemos nos moldar com essas transformações. Nós temos que ficar aqui, no ser homem, como Davi foi, como ele agradou a Deus. Pegamos, erramos, nos arrependemos, oramos, e vamos voltar a esse amor de Deus, aquilo que Ele nos conduz, que nos fez para que sejamos, para que possamos a todo momento louvar, adorar e servir ao Senhor, em qualquer circunstância. É um casamento, na tristeza, na alegria, o Senhor sempre está conosco. Quantos testemunhos tivemos aqui, quantas histórias temos aqui. O que nos afasta muito do Senhor é a nossa timidez, é a nossa, digamos assim, relutância em servir verdadeiramente o Evangelho. Mas Deus nos mostra pessoas ao nosso lado, Ele nos dá sinais de pessoas que fazem isso de uma forma natural, de uma forma tão gostosa de se ver e de se ouvir. Quem dera o Senhor me desse o dom da oração, o dom da música, porque o nosso objetivo final, desde a criação, quando Ele nos fez, é só louvar e agradecer a Deus. Esse é o grande objetivo da humanidade, servir ao Senhor. Orai sem cessar, cantai, adorar o Senhor. Como a irmã falou aqui, não é só hoje, não é só na ceia de amanhã, é diariamente. É onde nós vamos conseguir ter essa intimidade que Davi teve. Como é que eu vou chegar mais perto de Deus? É orando, jejuando, diariamente. É sendo um homem de verdade, renunciando ao pecado, renunciando às tentações. Porque o mundo de hoje, ele nos traz muitas, mas muitas distrações, além dos perigos. E isso é um desafio constante. Porque se essa brasinha sair, se afastar um pouco da fogueira, ela vai se apagar. E mesmo ela estando dentro da fogueira, ela recebe algumas gotinhas de água que tentam apagar essa brasa. Mas temos que ser homem para dizer não a essa tentação. Porque é muito fácil. É muito fácil você sair do derredor desse fogo. E quando você sai, a volta esquenta mais. E é isso, irmãos. Para ser mais breve, era isso que a gente tinha para comentar, para falar. Que vamos orar por nossas famílias, por nossas esposas, por nossos irmãos, por nossos parentes. E que busquemos a ser esse homem que o Senhor quer que sejamos. Eu peço que cada um nesse momento feche seus olhos, traga à memória todos esses momentos difíceis que passamos constantemente, de provações, de lutas, que teve hoje, que teve ontem e que vai ter amanhã. Mas se nós tivermos com Jesus no coração, iremos superar.
Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que nos concede, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa, de estarmos em comunhão, de estarmos em oração. Pai, envia Teu Santo Espírito, Pai, tira de nós toda rebeldia, toda teimosia, som dos nossos corações, Senhor, nos fortalece, nos faz verdadeiros servos, verdadeiros adoradores, que possamos, Senhor, a todo momento refletir aquilo que Tu quer que façamos, refletir a Tua vontade no nosso agir, no nosso falar, no nosso pensar. Afasta tudo de ruim, Senhor, tudo que está atrapalhando o nosso caminhar. Cura aqueles que precisam, trata aqueles que estão necessitados, Senhor. Abençoa aqueles que estão na frente, que estão no ministério. Abençoa a nossa liderança, a nossa igreja, Pai, o pastor Neto, a pastora Eliana, os nossos evangelistas, os nossos diáconos e todos os nossos membros que estão por aqui, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.